Olá, tudo bem? Professor Rafael. E hoje nós vamos ver o capítulo 6, o finalzinho. Brasil, movimentos migratórios. Especialmente na aula de hoje nós vamos ver um vídeo que traz acerca dos principais tipos de migrações aqui para o Brasil. Como é que funciona todo o processo de legalização, ou para um turista, ou para alguém que pretende morar no Brasil. Enfim, em várias situações diferentes conforme a sua localização geográfica. Então espero que seja um tempo de muito conhecimento. Bora lá? O Brasil é formado por muitos povos e culturas, graças à presença de imigrantes que fizeram desse país o seu lar. Algumas comunidades se consolidaram aqui já há algum tempo. É o caso dos latino-americanos, como os bolivianos. Mais recentemente, os haitianos também têm vindo ao Brasil em busca de uma vida melhor, assim como os sírios que chegam aqui fugindo do terrível conflito em seu país. Para receber esses estrangeiros, o Brasil adota algumas regras, que variam de acordo com o país de origem dessas pessoas. Vamos entender isso melhor com as histórias da boliviana Carmen, do haitiano Pierre e do sírio Salim e sua família. Muitos trabalhadores de países da América do Sul são enganados por aliciadores, que mentem sob propostas de trabalho fantasiosas e ainda vendem documentos falsificados e vistos para pessoas entrarem no Brasil. Carmen foi uma dessas pessoas enganadas. Ela acabou comprando um visto e pagou um coiote para atravessar a fronteira entre Brasil e Bolívia. Chegando aqui, foi obrigada a trabalhar por mais de um ano sem salário para pagar essa dívida fraudulenta. Carmen não precisava passar por tudo isso se soubesse que os cidadãos do país do Mercosul e outros associados ao bloco podem solicitar a residência temporária ou permanente nesses países. Se Carmen quisesse vir ao Brasil como turista, ela teria apenas que apresentar seu documento de identidade nacional ao atravessar as fronteiras e poderia permanecer aqui por até 90 dias. No entanto, o seu desejo era trabalhar no Brasil. Para isso, ela poderia solicitar o visto de residência temporária ao consulado brasileiro, que fica em seu país, apresentar documentos e pagar uma taxa. Com a aprovação do seu visto, quando chegasse aqui, Carmen poderia então obter o seu Registro Nacional de Estrangeiro, o RNE, na Polícia Federal, apresentando documentos e pagando uma taxa. Esse registro permite que imigrantes como Carmen estejam com a sua situação migratória regularizada no Brasil e possam ter documentos básicos, como a carteira de trabalho e o cadastro de pessoa física, o CPF. Com ele, Carmen poderia ficar no país por no máximo 2 anos, período no qual ela poderia trabalhar formalmente e ter acesso aos sistemas públicos de saúde e educação. Contudo, Carmen ainda tem a possibilidade de regularizar a sua situação. Como sua intenção é continuar aqui, pois conseguiu um trabalho decente e pretende também estudar, ela terá que pedir o visto de residência temporária à Polícia Federal e seguir os procedimentos necessários. É possível que Carmen ainda pretenda estender o seu projeto de vida no Brasil. Então, 90 dias antes de seu visto vencer, ela deve requisitar a transformação para o visto de residência permanente. Para isso, ela precisará apresentar na Polícia Federal os mesmos documentos que utilizou para tirar o primeiro visto, além de comprovar a sua renda e pagar uma nova taxa. No caso de Pierre, que também quis vir ao Brasil em busca de perspectivas de trabalho, o procedimento é diferente. Por causa do terremoto que destruiu o Haiti, milhares de haitianos chegavam ao Brasil de forma clandestina, pagando coiotes e sem nenhuma garantia de que poderiam permanecer aqui. Essa situação irregular tornava esses migrantes vulneráveis ao aliciamento e à exploração no trabalho. Em 2012, o governo brasileiro então iniciou a concessão de vistos permanentes por razões humanitárias, para que esses imigrantes entrassem no país de forma regular e segura. Para obter esse visto, Pierre apresentou documentos e pagou uma taxa à embaixada brasileira no Haiti. Com esse visto, Pierre pôde entrar de forma regular no Brasil e poderá permanecer aqui por até 5 anos. Já no Brasil, ele se dirigiu à Polícia Federal para obter o Registro Nacional de Estrangeiro. E então pôde solicitar a carteira de trabalho e o CPF, que são fundamentais para que ele possa trabalhar formalmente e também atestam o seu direito de residência no país, possibilitando acesso a serviços públicos de saúde e educação. O haitiano que chegou ao Brasil sem o visto pode regularizar a sua situação. Ele deve ir à Polícia Federal e solicitar o status de refugiado. Lá, receberá um protocolo provisório que lhe dará a condição de solicitar a carteira de trabalho e o CPF, para trabalhar e acessar os serviços públicos.
Se o processo for aprovado, o seu nome será publicado no Diário Oficial da União em 90 dias e deve então retornar à Polícia Federal para obter o RNE. Ao final do processo, ele receberá o visto de permanência por razões humanitárias. Agora vamos conhecer a história de Salim. Ele e sua família não puderam mais suportar a guerra na Síria. Já não era mais seguro ficar ali por causa dos bombardeios que destruíram a sua casa na cidade de Alepo. A saída era emergencial. Salim sabia que desde 2013 o governo brasileiro tem concedido vistos humanitários aos sírios, sem exigir a comprovação de renda e a apresentação da passagem, como no caso do turista. Ele então requeriu seu visto de sua família à Embaixada do Brasil na Síria, que apenas recebe as solicitações, mas não está aberta ao público. Por isso, eles precisaram retirar o visto na Embaixada Brasileira no Líbano. Esse visto permite que eles fiquem no Brasil por 90 dias. Chegando ao Brasil, Salim comunicou à Polícia Federal sobre a sua situação e solicitou o refúgio. O status de refugiado concede o direito à permanência no Brasil para pessoas como Salim, que não pode ficar em seu país de origem por terem suas vidas ameaçadas, seja por causa de um conflito armado ou de uma séria violação de direitos humanos, e também por causa de perseguições por raça, religião, nacionalidade, orientação sexual ou opinião política. Por estar em uma situação de extrema vulnerabilidade, os estrangeiros que pedem refúgio já recebem um protocolo provisório e não podem ser deportados até que seus pedidos sejam avaliados. Eles também não precisam pagar nenhuma taxa para a emissão dos documentos. Com o protocolo provisório, Salim pôde solicitar o seu CPF e a carteira de trabalho, que lhe permitem trabalhar formalmente. Isso garantiu condições para que ele e sua família pudessem permanecer no Brasil de forma regular, o que lhes deu segurança, além da possibilidade de trabalhar e acessar os serviços públicos de saúde e educação. O passo seguinte foi comparecer à entrevista agendada pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, para explicar as razões do pedido de refúgio e aguardar a aprovação da solicitação. Quando o pedido foi aprovado, Salim voltou à Polícia Federal para fazer seu registro nacional de estrangeiro. Ele também já solicitou o refúgio para sua família por meio da reunião familiar. Se o pedido fosse negado pelo comitê, Salim poderia recorrer com a ajuda da Defensoria Pública da União. A partir disso, se Salim e sua família quiserem se estabelecer definitivamente aqui, eles poderão solicitar a permanência no Brasil após terem vivido por 4 anos com o status de refugiado. Contudo, há outros imigrantes que buscam refúgio aqui, mas nem todas as nacionalidades têm a mesma atenção que os sírios vêm recebendo nos últimos anos. Angolanos, congoleses, outros africanos e pessoas do Oriente Médio têm dificuldades de conseguir a definição do seu status no país e acabam invisíveis aos olhos da sociedade e do poder público, tendo muitos dos seus direitos violados. As histórias de Carme, Pierre e Salim mostram como os imigrantes podem entrar no Brasil de forma regular e permanecer aqui em segurança. Isso contribui para que eles não sejam vítimas de chantagem e de exploração, especialmente no trabalho, e para que também estejam cientes dos seus direitos e das possibilidades de construir uma vida aqui. Afinal, a migração é um direito humano. As regras migratórias não são simples, mas há entidades da sociedade civil que podem ajudar, como a Pastoral do Migrante, CAMI, Missão Paz, Caritas e Instituto de Migrações e Direitos Humanos. Órgãos públicos, como a Defensoria Pública da União e a própria Polícia Federal, também podem atender os migrantes.